É, tá show, tá bacana. Eita, patrão. Ei, patrão. Faltando 100 sacos de cimento. Quê? Mas 100 sacos de cimento? E o saco de cimento de ontem? O de ontem acabou. Acabou? Acredita não, vocês têm a comer, né? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo com esse cimento. Também um piso dessa grossura aqui, ó. Aqui pode inventar cimento. Tem que ter uma fábrica de cimento aqui. Peraí que eu te dou o cimento. Já, peraí.